todo mundo animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva, principalmente, gente, porque a gente sabe que tá fazendo a coisa certa, né? Eu tô aqui sábado trabalhando, você aí do outro lado, sábado estudando, e a gente sabe que isso dá resultado. Outro dia o Tatá, meu filho pequenininho, né, falou comigo assim, mãe, hoje em dia só ganha dinheiro quem é TikToker. Eu pensei, o que é isso, meu filho? YouTuber, quem joga videogame. Eu falei, não, filho, ganha dinheiro ainda quem trabalha, ganha dinheiro quem estuda. Então tira isso da sua cabeça, porque esse percentual ínfimo de pessoas que estão ali representando quase nada não faz sentido para nossa vida. As pessoas normais vão ganhar dinheiro fazendo coisas normais, como eu e você aqui, ó. Eu trabalhando no sábado e você estudando no sábado. É isso que a vida faz com as pessoas. Isso não é ruim, não, gente. Eu acredito mesmo na centralidade do trabalho, e o seu estudo nesse momento é o seu trabalho, e acredito que isso deixa a gente mais feliz, porque a gente vê propósito na vida, a gente vê sentido. O propósito é a construção, né? Não é nem o resultado. Então, ó, bora trabalhar, que Tatá já tá entendendo que é assim que a vida vai funcionar. Ele, mãe, faz sentido e tal. Falei, pode tirar isso da cabeça, menino. É igual quando você acorda, quero ser jogador de futebol. Ok, mas é um Neymar na vida e outro na sorte, né? Então, vamos lá estudar e trabalhar, porque nós somos simples mortais, e ser mortal é bom, é muito bom, porque a gente experimenta coisas maravilhosas, como um descanso no domingo. Olha que coisa legal. Bom, vamos de pronomes. Pronome é uma matéria, gente, muito caidora de com força mesmo. Eu sempre falo que estudar pronome é uma matéria grata, porque você vai encontrar pelo menos uma questão de pronome na sua prova. Só que pronome envolve um monte de coisas, desde classificação de pronomes, que é o que a gente vai começar aqui a nossa aula. Então, primeira coisa que a gente vai aprender, classificar pronomes, porque é um tipo de questão já muito cobrada em prova. Depois a gente tem o emprego de grupos de pronomes. Emprego de pronome demonstrativo, emprego de pronome pessoal, emprego de pronome relativo, todos os empregos possíveis e imagináveis aí para nossa linda vida de sábado. Então, depois a gente vai terminar lá na colocação pronominal. Então, todos esses conteúdos estão contemplados na lógica de pronome. Respirou? Vou começar com o de sempre. Vamos começar com um pensando. Bom, parou tudo e fez o seu pensando, porque eu preciso do seu resultado. O que nós vamos fazer nesse pensando? A primeira coisa que eu quero é que você identifique os pronomes, porque eu posso ter um enunciado falando assim, ó, assinale a alternativa em que não há pronome. Por incrível que pareça, esse tipo de questão também aparece em prova. Claro que são questões um pouco mais simples, mas a depender do pronome empregado na frase, a gente pode ali acabar comendo uma mosca. Então, a gente tem duas questões aqui, ó. A primeira é identifique os pronomes que compõem as frases abaixo. Pode haver mais de um por frase, tá? Bom, na sequência, classifique-os, que é o que mais aparece. Então, aqui eu já escolhi os pronomes mais caidores em prova. Você que está acompanhando a nossa aula, ceteris paribus, tudo mais constante, paradinho, vai fazer a tarefa, né? Para ali 5 minutos, vai lá e classifica os seus pronomes após identificá-los, tá? Então, pausou, a gente vai seguir por aqui, porque você já pausou e já foi. E aí a gente tá aqui, ó. Referiu-se a ele com certo interesse. Quantos pronomes você acha que há nessa linda frase? Vamos lá? Uma aposta? 1, 2, 3, o que você acha? Então, referiu-se a ele com certo interesse. Sabe quantos pronomes há nessa frase? 3. Então, olha aqui, ó. Eu tenho esse daqui, que é o se, o ele aqui, e o certo, que é um pronome indefinido, quando está antes do substantivo. Então, por isso que é importante esse movimento de identificar os pronomes. E às vezes a gente tem uma questão perguntando qual é o número de pronomes ou quais são os pronomes de uma determinada frase. E essas questões, gente, não podem ser ignoradas em prova. Aí vamos lá agora pensar na classificação desses 3 pronomes, tá? Quando eu falo referiu-se, esse se que está aqui é parte integrante do verbo. Então, a gente chama de pronome pessoal do caso oblíquo
esse pronome é integrante. Então, esse se aqui, a gente vai ter uma aula só de se no nosso curso, é um pronome integrante, tá? Flávia, mas eu não sei a classificação. Calma, a gente está só no pensando. É só para você entender o que você precisa aprender ao longo dessa aula. Então, isso aqui é um pronome. Vou só colocar oblíquo. Átono. E mais especificamente, no caso do se, ele é integrante. É uma parte integrante do verbo, porque esse verbo é pronominal. Aí eu vou para o pronome ele, que vive caindo em prova. E o menino olha para o ele e fala assim: ah, esse eu sei. O que é esse pronome? Vamos ver se você sabe mesmo. Bom, esse ele aqui é um pronome pessoal oblíquo tônico. Flávio, bebeu? Isso não é pronome reto, não? Não é. O que acontece? Uma primeira dica que eu já posso dar na nossa aula de hoje, e é uma dica muito importante, é que essas formas pronominais aqui, ó, elas podem funcionar como pronomes retos, e isso vai acontecer quando elas tiverem função de sujeito ou de predicativo do sujeito, e podem funcionar como pronomes oblíquos tônicos. E isso tem a ver com a função desempenhada dentro da frase. Vai ser pronome reto se sujeito ou predicativo. Escreve predicativo, que depois você vai pensar que é predicado, aí já vai confundir tudo. Sujeito não tem jeito de você confundir, mas predicativo tem. Então, pronomes retos se sujeito ou predicativo. Pronomes oblíquos se complementos ou adjuntos. Então, pronome oblíquo se tiver função de complemento ou de adjunto. Então, eu já começo com uma dica importante, porque esses pronomes oblíquos tônicos, eles são preposicionados. Isso te ajudaria a fazer isso aqui, ó, porque eu tenho uma preposição, referiu-se a ele com certo interesse. Então, esse azinho aqui, que é a nossa preposição, né, já me indicaria a possibilidade de eu ter isso aqui, ó. Como isso aqui funciona como um objeto indireto, quem se refere a alguém, isso daqui é um pronome oblíquo tônico. E o certo, gente, já é outra palavra que também cai muito em prova, e ela cai em prova porque certo pode ser duas coisas. Antes do substantivo, nós estamos falando de pronome indefinido. E muda inclusive o sentido, tá? Depois do substantivo, nós estamos falando de o quê? Adjetivo. E nesse caso, há alteração de sentido ainda. Então, aqui, ó, vai fazendo fichas, vai anotando essas dicas, porque elas são importantes. A gente vai ver isso tudo ao longo da nossa aula, mas isso aqui já é o mais importante, tá? Há alteração de sentido. Então, fui pensando aqui, ó. Eu falo assim, certo lugar é especial. E falo, um lugar certo, um lugar específico é especial. Então, eu tenho variação de sentido e variação de classe. Quando eu falo referiu-se a ele com certo interesse, quer dizer um pouco, é indefinido isso, eu não sei a quantidade de interesse. Então, modificando o nosso substantivo, certo que aparece aqui é pronome indefinido. Então, ó, na primeira frase, eu tenho um pronome integrante, e ele é classificado como oblíquo átono. Eu tenho um pronome oblíquo tônico, exercendo a função de objeto, que indireto. E eu tenho certo, que é um pronome indefinido. Então, a gente começou uma brincadeira e essa brincadeira é séria, tá vendo? Então, nós pensando exatamente para você entender essas particularidades que existem na nossa língua. Bom, ninguém interveio no fato, e aí você vai fixando que o certo não é intervir, o certo é o quê? Interveio, senão a gente fica com esse interview na cabeça e não existe. Então, nesta frase aqui, eu só tenho um pronome, ninguém. E como é que eu classifico o ninguém? O ninguém é um pronome indefinido.
Então, classifiquei o meu pronome e ele é categorizado como pronome indefinido. Próxima frase. Isso me importa muito pouco. Então, pensei aqui na lógica da frase, eu tenho isso e o me. Tenho dois pronomes aqui. Isso, pronome o quê, gente? Demonstrativo. E o me, um pronome oblíquo átono. Então, isso, pronome... Vou tirar o pronome, né? Supor demonstrativo. E o me aqui, ó, oblíquo átono. Não encontraram o que procuravam no local. Bom, esse caso aqui também merece uma dica. Então, a gente já fez aqui uma dica do certo, né? Já fez uma dica do ele e ela. Porque aqui eu tenho o seguido de quê? Toda vez que eu tiver um o com valor de aquilo, um o que puder ser trocado por aquilo, ele vai ser, sabe o quê? Pronome demonstrativo. Se eu tiver um que após esse que vai ser um pronome relativo. Então, quando eu falo não encontraram o que procuravam no local, a lógica aqui é não encontraram aquilo que procuravam no local. Então, não encontraram aquilo que procuravam no local. Logo, essa sequência muito caidora de com força mesmo, ela vai ter um pronome demonstrativo, que é esse o com valor de aquilo, e na sequência um pronome como, gente, relativo. Então, toda vez que eu tiver um o com valor de aquilo, eu vou ter um pronome demonstrativo e esse que está depois dele vai ser um pronome como relativo, beleza? Então, pensei e continuei seguindo. Bom, aí na sequência eu tenho estava perto de mim quando tudo aconteceu. Bom, o que eu tenho de pronome nessas frases? Nessa frase, mim e tudo. O mim, pronome oblíquo tônico. Observe que ele está precedido de o quê? Preposição. Então, nesse caso aqui, ele funciona como complemento. Que tipo de complemento, Flávia? No caso aqui, ele é um complemento nominal, porque ele está completando o advérbio perto. Então, neste caso aqui, eu tenho um oblíquo tônico. E aí eu vou para o tudo. O que é o meu tudo? Indefinido. Bom, próxima frase, eu tenho uma sequência parecida com essa daqui, ó. A que estava de branco tinha visto o acidente. É aquela que estava de branco tinha visto o acidente. Então, é a mesma coisa disso aqui, só que em vez de um o, eu tenho um a. Então, pode acontecer um a com valor de o quê? Aquela. Pode aparecer um o com valor de aquele, por exemplo. O que estava de branco tinha visto o acidente. Então, eu tenho a com valor de aquela, o com valor de aquele, o com valor de o quê? Aquilo. Em qualquer uma dessas situações, nós temos um pronome como, gente, demonstrativo. Então, aqui, ó, a que estava de branco tinha visto o acidente. Esse a tem valor de aquela. Como ele tem valor de aquela, ele é um pronome demonstrativo. Esse que vem depois dele vai ser um pronome de que tipo? Relativo. E aí, a gente tem essa sequência com pronome demonstrativo e pronome o quê? Relativo. Bom, aqui mais nenhum pronome. Esse o que tá aqui, ó, não tinha visto o acidente. Esse o é um artigo, né, gente? Então, ele não figura nesta frase como pronome. Bom, na frase 7, a gente tem uma outra dica importante, que é um o, vou colocar aqui em azulzinho, porque todas essas dicas aqui, se você fizesse uma ficha, você se beneficiaria, porque são dicas boas, tá? Um o com valor de isso, beleza? Esse o com valor de isso
ele também é pronome como demonstrativo. Esse o com valor de isso, ele acontece normalmente numa estrutura que a gente chama de verbo vicário. O que é verbo vicário? Reproduz um enunciado. Então, ele aparece muito nessa estrutura. Ó. Ela, que já começou aqui com um pronome, isso aqui é um pronome pessoal do caso reto, porque desempenha função de sujeito. Então, é pessoal reto. Ela poderia ajudá-lo, mas não o fez. Não fez isso, não o ajudou. Vocês conseguem perceber que é uma estrutura que repete, mas não fez isso. O que é o isso? Não o ajudou. Eu estou retomando todo o enunciado. Então, isso aqui, ó, já para você saber, quando retoma todo o enunciado, é um verbo vicário, cai pouco esse tipo de nome, mas já apareceu, tá? Então não vamos negligenciá-lo, já apareceu. E esse o aqui, aí já cai muito, ele vai ser um pronome como demonstrativo. Ele está retomando todo o enunciado. Então, ela poderia ajudá-lo, mas não fez. Aqui eu tenho outro pronome. Esse daqui é um pessoal oblíquo átono. Então, aqui nessa frase, 3 pronomes. Ela, pessoal do caso reto, desempenhando função de sujeito. Lo, pronome oblíquo que? Átono. O, pronome como? Gente, demonstrativo nessa estrutura, porque tem valor de o quê? Isso, beleza? Bom, esperava que ele pudesse resolver seu problema. Então, primeira coisa que eu tenho que pensar é se esse que é ou não um pronome relativo. No caso, não é. Esse que ele figura nessa frase como conjunção integrante. Observe que ele está depois de verbo. Eu tenho verbo, quem espera, espera algo. Eu tenho uma oração objetiva direta. Então, esse que aqui é uma conjunção integrante. Por quê? Porque o pronome relativo, a gente vai estudar, ele retoma sempre um termo antecedente. Então, esse ele é sujeito, ó. Ele pudesse resolver o problema. Então, é um pronome pessoal reto, beleza? Seu problema, pronome possessivo. Então, a gente já tem aqui algumas questões. Ela, pronome reto, lo, pronome oblíquo átono, o, pronome demonstrativo, que aqui relativo, a, pronome o quê? Demonstrativo, né, com valor de aquela, então aqui e aqui. Aqui, o min, oblíquo tônico, precedido de preposição, tudo indefinido, demonstrativo com valor de aquilo, o que, o relativo, me, oblíquo átono, isso, demonstrativo. Bom, por enquanto, você só teve o cenário, né? Agora eu preciso deixar as coisas mais claras para você. Então, para deixar as coisas mais claras para você, primeiro eu vou te dar uma noção geral. Depois eu vou refazer esses esquemas com você, porque eu acho que vai ficar melhor para a gente seguir a nossa aula. Então, respirei e vou te dar uma noção geral de pronomes. Essa noção geral é muito importante, porque até para eu explicar fragmentado, fica mais fácil de você ter uma noção. Ó, quando eu penso em pronomes, a primeira coisa que eu sei é que os pronomes eles podem se dividir em 2 grupos, pronomes adjetivos e pronomes o quê? Substantivos. Os pronomes são palavras, isso aqui é como se fosse um mapa mental, tá? Só que a gente vai construindo junto. São palavras que acompanham ou substituem o nome. Nome aqui a gente vai entender uma palavra de natureza substantiva. Quando eu falo que o pronome acompanha, a de acompanha vai ser o que a gente vai chamar de pronome adjetivo. Então, eu já tenho uma primeira classificação. S de substitui vai ser o que eu vou chamar de pronome o quê? Substantivo. Um mesmo pronome, gente, um mesmo, pode ser pronome adjetivo ou pronome substantivo, a depender da frase. Olha aqui, ó. Muitos alunos estudam. Quando eu falo muitos alunos estudam, isso é um pronome adjetivo, porque ele está acompanhando a palavra o quê? Alunos. Mas eu poderia fazer assim, muitos estudam.
E esse muitos não está acompanhando ninguém. Então, esse muitos que não está acompanhando ninguém é um pronome de natureza o quê? Substantiva. Então, a primeira coisa que você percebeu é que os pronomes, eles podem ter uma macroclassificação. Essa macroclassificação diz respeito ao fato de eles acompanharem ou substituírem o nome. Nesses dois casos, o pronome muitos remete a um contexto de indefinição. Quando eu falo muitos alunos estudam, muitos eu não sei quantos. Quando eu falo muitos estudam, eu também não sei quantos. Então é indefinido nos dois casos. Então eu tenho um pronome aqui, ó, um pronome adjetivo, o nome dele completo, né? Nome e sobrenome. Pronome adjetivo indefinido. Aqui, ó, eu tenho nome e sobrenome, pronome substantivo indefinido. Então, beleza. Eu já sei que existe uma macroclassificação dos pronomes, que essa macroclassificação, ela diz respeito a como esse pronome está empregado dentro da frase. Então, não é uma coisa que dá para decorar, porque ele pode ser adjetivo ou substantivo, a depender do contexto, eu preciso olhar qual é esse contexto. Bom, mas agora eu tenho os pronomes e uma classificação que tem a ver com emprego e com uso. O que é essa macroclassificação agora? Ó, eu posso ter os pronomes que a gente vai chamar de pronomes pessoais. Aí os pessoais, eles se dividem em retos, oblíquos, é o que te dá mais trabalho. Oblíquos podem ser átonos ou tônicos. Você já viu ali que, inclusive, tem um grupinho que pode figurar como átono ou tônico. Então, eles podem ser retos ou oblíquos, podem ser átonos ou tônicos. E eu ainda tenho mais aqui os pessoais de tratamento. Eles também são pessoais. Porque esses pronomes pessoais, eles dizem respeito às pessoas do discurso. Quem fala, quem ouve. Então, deixa seu esquema assim por enquanto. Bom, depois dos pronomes pessoais, aí você vai tendo outros grupos, ó. Você vai ter os possessivos, vai ter os indefinidos, relativos, interrogativos, tá? Então, agora, você já tem uma noção geral de pronome. Vamos melhorar a nossa noção geral. Ah, quando eu falo em pronomes pessoais, eu já sei que tem a ver com as pessoas do discurso. O que é pessoas do discurso? Quem fala, quem ouve, beleza? Com quem eu falo, do que eu falo. Então, eu tenho todas essas lógicas aqui. Pronomes pessoais do caso reto. Quando eu falo assim, ah, são retos, eu, tu, ele, nós, vós, eles, não é que tá errado, mas você tem que saber que nem sempre esses pronomes vão ser o quê? Retos. Reto tem muito mais a ver com isso aqui, ó, sujeito ou predicativo. E é claro que eu posso colocar aqui, ó, eu, tu, ele, nós, vós e eles. Claro que pode ser ela também. Só que desses pronomes aqui, eu tenho que tomar cuidado com quais, gente? Quais são ponto ali de cuidado? Ele, nós, vós e eles. Porque esses quatro aqui, somente eles, tá? Pode ser ela. Esses quatro que a gente está vendo aqui, eles também podem ser oblíquos, o quê? Tônicos. Então, a gente vai estudar isso, entender essa lógica, porque claro que vai cair esses que são mais complicados. Bom, os pronomes oblíquos, por sua vez, eles vão funcionar como complementos ou adjuntos. Então, quando eu penso aqui, ó, esses são função de sujeito ou predicativo. Os oblíquos, em regra, porque a gente vai ver que tem um casinho que é sujeito, mas em regra, complementos ou adjuntos. Então, em regra, complementos ou adjuntos. Os átonos são sem preposição e os tônicos são com preposição. Então, aqui, ó, sem preposição. E os tônicos com preposição.
E aí a gente vai pensar nesses pronomes, ó. Átonos, me, te, si, nos, vos, sem acento, tá? Lhe, lhes, o, a, os, as, reticências, porque pode ter variações. Lo, lá, los, las, tudo a gente vai aprender. Bom, os tônicos vão ser aqueles que vão se ligar ao verbo com preposição. Então, olha o que eu vou ter. Mim, ti, si, nós, ao nós aqui, ó. Vós, ele, eles, pode ser ela, comigo, contigo, que a preposição já tá aqui, né? Conosco, convosco e variações, tipo ela aqui. Então, você percebeu que aqui, ó, eu tenho um ponto de convergência. Que, ó, vou deixar em amarelinho aqui, ó. Pá, pá. Então, aqui, caiu no poço, quem me tira? A função. Então, eu vou observar se tem função de sujeito ou predicativo ou se tem função de complemento ou adjunto. Eu preciso ter o mínimo de noção de análise sintática. Ah, Flávia, mas eu não sei isso ainda. Mas você vai aprender, calma. As coisas vão fazendo sentido na medida em que você for estudando a matéria, tá? Bom, então, eu tenho aqui pronomes de tratamento agora. Os pronomes de tratamento, em geral, são formais, com exceção do você, que é informal. Deixa eu descer esse possessivo aqui só um pouquinho. Então, quando eu penso nos pronomes de tratamento, geralmente eles vão indicar cerimônia. Então, vou ter Vossa Excelência, Vossa Senhoria. Então, vão indicar a cerimônia. E o você, que é considerado tratamento informal, beleza? Então, se perguntar na sua prova assim, um traço de informalidade. Se na prova, no texto, apareceu você, ele é um traço de informalidade. Bom, aí a gente segue pensando nos pronomes possessivos, que vão indicar o quê? Posse. E aí você vai ter meu, seu, vosso com minúsculo, né? Seu, nosso, reticências. A gente vai ver que alguns outros pronomes, por exemplo, como esses oblíquos aqui, ó, eles podem indicar a posse, mas aí a gente vai estudar isso separadamente, mas acontece, tá? Eles podem indicar a posse. Já deixa até uma setinha assim que você já tem uma noção que pode acontecer isso aí. Bom, indefinidos vão dar a ideia de indefinição. Também temos muitas particularidades nos indefinidos. Por quê, gente? Porque quando eu penso em pronome indefinido, eu vou pensar, por exemplo, muito, pouco, podem ser pronomes indefinidos ou advérbios. E é esse tipo de coisa que acaba caindo em prova, tá? Então, indefinição, muito, pouco, pode ter mais, menos, aí tem certo, qualquer, cada, tudo, ninguém, nenhum e um monte, tá? Bom, aí penso nos relativos, que quando a gente olha para pronome é o que mais cai. Pronome relativo, gente, une orações a partir de uma palavra comum entre elas. Então, o pronome relativo, ele sempre substitui um termo antecedente. Isso é a mesma coisa de eu dizer que ele sempre é um pronome o quê? Substantivo, ele sempre substitui um termo antecedente. Então, pronome relativo, retomam termos, como eu botei no plural, vou colocar assim, ó, retomam termos. O que nós vamos ter? Que, o qual, quem, onde, cujo. Pode pôr reticências, que a gente tem mais alguns, tipo como, quanto, podem aparecer, e a gente vai falando deles. Demonstrativos, o que eles fazem? Apontam seres no tempo e no espaço. Então, apontam os seres no tempo e no espaço. A gente vai ter este, esse, aquele, aquilo. E os menos comuns, que são os que mais caem. O, a, os, as, mesmo, tal, semelhante, próprio. São os que acabam sendo mais cobrados pelas particularidades que eles têm.
interrogativos. A gente tem que ter cuidado para não confundir pronome interrogativo com advérbio interrogativo, né? Que, quem, qual, quanto. E aí pode ter variações, quais, quantos. Bom, o que a gente fez aqui? A gente fez um resumo de tudo que a gente vai ouvir hoje detalhadamente, tá? Então, tudo isso aqui a gente vai trabalhar agora. Só que eu preciso já que você parta de um todo, porque para fazer uma questão assim, ó, você precisaria ter uma noção de todos os pronomes, você precisaria ter uma base dos pronomes. Então, os pronomes se dividem em pessoais, possessivos, indefinidos, relativos, demonstrativos e interrogativos. Então, agora você já tem uma noção de quais são os tipos de pronomes existentes na nossa língua. Ó, eles podem ser pessoais, possessivos, indefinidos, relativos, demonstrativos, interrogativos. E pelo menos você tem um rol exemplificativo aqui desses pronomes. Já temos também uma noção. Aí a gente segue para chegar lá no fim da aula, falar das nossas fichas que vão trazer essas particularidades que caem muito para vocês, tá? Então vou começar aqui com os tipos de pronomes. A primeira coisa que a gente já viu é que os pronomes ou eles acompanham ou substituem o substantivo. Acompanham ou substituem. Você vai pensar assim, ó, a de acompanha, a de pronome o quê? Adjetivo. Então, mnemônico aqui só para você lembrar. S de substantivo, S de substituem. Pronomes substantivos. Alguns pronomes só figuram numa categoria. Exemplo, pronome relativo é sempre substitutivo, né? Ele sempre substitui. Então, aqui, ó, pronome relativo tá aqui. Pronome pessoal tá aqui. Pronome pessoal, ele substitui, né? Pronome pessoal reto, ele vai estar sempre no lugar do nome. Alguns pronomes vão ser específicos de uma determinada categoria, mas não vale a pena você gravar isso, não. O que você tem que pensar é o seguinte, eu preciso avaliar o contexto. Então, aqui, ó, é necessário avaliar o contexto para classificar. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Aqui, ó. Poucas pessoas realizam esse trabalho. Se eu falo poucas pessoas e esse aqui, ó, eu tenho poucas acompanhando pessoas, que é um substantivo. Esse acompanhando trabalho, que é um substantivo. Isso significa dizer que poucas é um pronome, no caso ele é adjetivo, porque acompanha indefinido pelo sentido que ele atribui. O sentido é de indefinição. Esse é um pronome adjetivo, porque acompanha o substantivo trabalho e é demonstrativo pelo sentido que ele atribui à frase. Então, vocês perceberam o seguinte, essa classificação em pronome adjetivo e substantivo tem a ver com acompanhar ou substituir um termo. E essa daqui, ó, possessivo, indefinido, relativo, demonstrativo, tem a ver com o uso dele dentro da frase e a semântica dessa frase. O que ele faz? Ele relaciona? Ele indica pessoa? Ele indica posse? Ele indica indefinição? Então, essa classificação aqui, ó, ela tem a ver com sentido e o uso dentro da frase. Bom, então, pensando nisso aqui, pronome adjetivo indefinido, pronome adjetivo demonstrativo. Mas eu posso pegar essas mesmas palavras e falar assim, ó, poucos realizam, vou fazer parecido, isso. Bom, quando eu fiz poucos realizam isso, ó, pronome, pronome. E aí eu tenho poucos sem acompanhar o substantivo, então vai ser um pronome substantivo indefinido. E aqui o isso vai ser um pronome substantivo demonstrativo. De modo que é necessário, coloquei necessário,
é necessário avaliar o contexto para classificar um pronome em pronome adjetivo e pronome substantivo. E você já sabe que você pode se ater aqui, ó, A de adjetivo, A de acompanha, S de substantivo, S de o quê? Substitui. Então, a primeira coisa que a gente já sabe é essa classificação. Cai em prova? Cai, gente. Eu posso perguntar assim, ó, qual palavra não tem valor de adjetivo? E aí, lá no meio tá um pronome, o menino nem sabe que o pronome pode ser o quê? Adjetivo. Então, aparece isso em prova. Aí, agora, a gente vai para os pronomes pessoais. O que acontece com os pronomes pessoais? Referem-se às pessoas do discurso. O que são as pessoas do discurso, tá? A gente tem um tripé no discurso, que é quem fala, quem ouve e do que ou de quem se fala. Então, eu tenho quem fala, que é o emissor, e aí vai estar sempre associada à primeira pessoa. Quem ouve, que é o receptor, sempre associado à segunda pessoa. De que ou de quem se fala, que é o nosso referente ou referencial, associado sempre à terceira pessoa. Então, os pronomes pessoais, a gente já sabe que eles se dividem em 3 grupos: pessoais retos, pessoais oblíquos, sendo que os oblíquos ainda têm outra subdivisão, vão se dividir em oblíquos átonos, que são sem preposição, ou oblíquos tônicos, que são obrigatoriamente preposicionados, e os pessoais de tratamento. Então, na hora que falou em pronomes pessoais, você já sabe que existe essa divisão aqui. Então, pronomes pessoais referem-se às pessoas do discurso, porque em todas essas categorias, eles vão o quê? Retomar quem fala, quem ouve, de que ou de quem se fala. Em regra, esses pronomes são pronomes o quê? Substantivos. Por que em regra eles são pronomes substantivos? Porque eles substituem as pessoas do discurso. Então, agora você pode anotar isso, tá? Em regra, os pronomes pessoais são pronomes substantivos, igual os relativos, pois substituem as pessoas do discurso. Então, beleza, pensei nisso aqui. Bom, aí depois eu tenho assim, ó, pronomes pessoais do caso reto, são aqueles que funcionam como sujeito ou como predicativo do sujeito, tá? Então, vamos supor que eu tivesse aqui, ó, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Eu preciso ter uma estrutura de frase para saber se ele vai ser reto ou não. Então, quer dizer, não adianta eu decorar isso aqui, eu preciso olhar na frase. Então, aqui, ó, necessário verificar na frase. A todos, Flávia? Não. Na verdade, a gente só tem esses daqui, ó, com possibilidade de trazer problema. Esses daqui eu tenho que verificar. Eu e tu são sempre pronomes pessoais do caso reto. Esses daqui podem não ser pronomes pessoais do caso reto, a depender do contexto. Então, esses daqui, ó, posso puxar uma setinha sempre retos. Esses daqui, ó, podem ser oblíquos, tônicos, a depender do contexto, né? Então, aqui, ó, necessário verificar a frase. E o que mais vai cair? Ele e ela. Por quê? Porque pode ser mais de uma coisa. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Dirigiu-se a ele naquele dia. Esse ele que tá aqui, ó, é um pronome oblíquo tônico, porque quem se dirige a. Eu tenho aqui uma preposição. Esse termo desempenha função de objeto que indireto. Então, isso aqui é um pronome oblíquo tônico. Aí, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Queria que ele realizasse a tarefa.
Então, quando eu falo, queria que ele realizasse a tarefa, o que vai ser esse ele aqui, gente? É um sujeito do verbo realizar. Como é o sujeito do verbo realizar, isso daqui é um pronome pessoal reto, beleza? Vamos supor que eu tivesse assim, ó, a menina sou eu. Então, ó, tô lá falando que a menina que ele tava procurando, né, sou eu. Neste caso aqui, ó, sujeito, verbo de ligação, esse eu qualificando a menina, é um predicativo do sujeito. Nessa situação, eu também tenho um pronome do caso que reto, a menina sou eu, né? Você sou eu amanhã, por exemplo, também. Você é um pronome de tratamento e esse eu aí fazendo as vezes do predicativo. O problema era ele. Péssimo quando o problema é ele, né, gente? Deus é mais. Então, o problema era ele. Esse ele aí também fazendo o papel de predicativo do sujeito. Então, nesses casos, eu preciso avaliar. Eu já conheci os pronomes pessoais do caso reto. Eu sei que existem alguns que, a depender da função, podem ser retos ou oblíquos tônicos. Aí já vai ficando mais claro, tá vendo? Bom, aí eu vou para as funções dos oblíquos. Funcionam como complementos ou adjuntos de nomes e verbos. Gente, lá na frente, porque não dá para eu colocar tudo na mesma aula que vai ficar misturado. Nós vamos ver lá na frente que alguns pronomes oblíquos vão desempenhar função de sujeito. Então aqui a gente só vai deixar sinalizado, ó, a uma situação específica, que é um caso de verbos causativos e sensitivos, que a gente vai ver. Pode ficar tranquilo, porque cai na sua prova, claro, mas a gente vai ver lá na frente. Há uma situação específica, já vou sinalizar aqui, ó, causativos / sensitivos, em que tais pronomes poderão ser sujeito. Aulas futuras. A gente já deixa aqui indicado, porque você já vai construindo. Ah, é sempre, todo sempre, para sempre, amém? Não, mas a gente vai ver isso na parte de análise sintática, porque aí a gente está falando de função, o quê? Sintática dos pronomes oblíquos. Então, a gente vai ter uma aula que ela vai chamar funções sintáticas dos pronomes oblíquos, beleza? Bom, então, eles funcionam como complementos ou adjuntos de nomes e de verbos, porque pode ser complemento nominal, adjunto adnominal. Eles se dividem em oblíquos átonos, que a gente já sabe que vão ser pronomes sem preposição, representados aqui pelas formas me, ti, si, nos, vos, lhe, lhes, o, a, os, as e variações. Então, aqui, ó, vamos supor que eu tivesse assim, há pessoas do local. Esse me aqui, ó. Não, o encontrei no dia do evento. Flávia, e o emprego? Na sequência, tá, gente? Primeiro você está conhecendo os pronomes. Então, não encontrei no dia do evento. Aí eu obedeceu-lhe naquela ocasião. Então, esse lhe aqui também, exemplificando os pronomes oblíquos átonos. Bom, e os pronomes oblíquos tônicos, a gente já sabe que eles vão ser com necessidade de preposição. Então, eles se unem a nomes e verbos a partir de preposição. Então, mim, ti, si, comigo, contigo. Aí, ó, aos seus pronomes perigosos aqui, ó. Vamos colocar um azulzinho neles aqui, ó. Esse, esse. Porque esses daqui, eles podem ser retos se funcionarem como sujeito / predicativo do sujeito. E eu consigo te enganar colocando uma preposição antes, que isso é que é o problema.
Ó, vamos supor que eu tivesse uma frase assim, ó. A maneira, porque às vezes aparece, ó, de ele falar é sedutora. Isso não é objeto, gente. Quando eu falo a maneira de ele falar, ele é que vai falar. A maneira com que ele o quê? Fala. Como é uma oração reduzida, esse de não tem nada a ver com o sujeito. Esse de tem a ver com a palavra maneira. A maneira com que ele fala. Este pronome aqui é sujeito. Consegue perceber que o sujeito aqui, ó, quem que vai falar? Ele. Inclusive, eu não posso trocar o de ele por dele, porque eu não posso juntar a preposição com o sujeito. Porque o sujeito não pode ser o quê? Preposicionado. Então, aqui nem cabe, por exemplo, a maneira dele falar. O certo é a maneira de ele falar é sedutora. Então, olha como é que a vida é complicada. Eu boto uma preposição e coloco você para pensar na morte da bezerra, né? O menino vai lá e toma na tarraqueta porque ele olhou somente a preposição. Então, tem que tomar bastante cuidado aí em relação a essas particularidades. Mas tudo isso eu vou mapear para você no fim da nossa aula hoje, tá? Então, meti-se, então, referiu-se, esse se é de lá, ó. Vou tirar ele aqui, ó. Porque senão te confunde, né? Pensava em mim com frequência. Obedeceu a ele. Isso é OI. Então, beleza. Aqui também é um OI. Então, nesse caso, eu tenho pronomes de que tipo? Gente, oblíquos, tônicos. Esse daqui é reto, porque mesmo tendo a preposição ali, a função dele é de sujeito. E o que a gente falou é que o tônico tem preposição. Em nenhum momento eu escrevi para você que o reto não vem com preposição. Eu falei que o reto tem função de sujeito ou de predicativo. Ocasionalmente pode aparecer uma preposição antes de um pronome reto, ocasionalmente, tá? Aqui, ó, o modo de eu ajudar o rapaz é diferente, tá vendo? Então, o modo de eu ajudar o rapaz. Então, ocasionalmente pode aparecer uma preposição antes de um pronome reto, aqui, ó. Vou colocar a forma de ele. Agir é sujeito do agir, ó. Me agradou. Então, eu tô vendo que ocasionalmente, não é sempre que isso vai acontecer, sempre que eu quiser ferrar alguém. Outro dia eu fiz um exercício desse que tava bem difícil. Sempre que a gente quiser fazer o menino passar vergonha, aí aparece. Ocasionalmente, pode aparecer preposição antes de reto, de pronome reto, tá? Então, ocasionalmente pode aparecer. Eu fiz isso aqui, ó. E aqui nem pode fazer isso aqui. É proibido na norma culta. A maneira de ele agir me agradou. Então, olhar só a preposição não adianta. Você já percebeu que o mais seguro para a gente vai ser realmente avaliar se a função é de sujeito ou se a função é de complemento ou adjunto. E aqui a gente vai ver uma situação específica lá na frente com verbos causativos e sensitivos, tá? Então aqui, ó, refiro-me a pessoas do local, não o encontrei no dia, pensava em mim, obedeceu a ele, e nesse caso aqui, mesmo havendo a preposição, eu tenho uma situação em que o tema é sujeito, portanto é pronome reto. Então, terminamos aqui. Retos, oblíquos, aí você respirou. Ah, vou para os de tratamento. Então, pronomes de tratamento. Não está no emprego ainda não. Por enquanto, você está no básico. Pronomes de tratamento imprimem formalidade ao discurso, com exceção do pronome o quê? Você, porque o pronome você indica um tratamento o quê? Informal. Então, lá na sua prova, se a gente perguntasse assim, assinale a alternativa em que há uma marca de oralidade ou uma marca de informalidade. O pronome você é uma marca de informalidade. É um traço de oralidade. Beleza? Bom, então você
é informal, mas todos os outros, senhor, senhora, vossa excelência, vossa santidade, vossa senhoria, vossa magnificência, tudo isso aqui escrito com iniciais maiúsculas. É só você que vai ser minúsculo. São de segunda pessoa. Por que, que os pronomes de tratamento são de segunda pessoa? Porque eles se referem ao ouvinte. E concordam em terceira pessoa com verbos e formas auxiliares. Isso quer dizer que eu não posso fazer, por exemplo, Vossa Excelência soubeste, por exemplo, de vossos compromissos ou de teus. Então, aqui, ó, soubestes não tem jeito, vossos, e esse aqui é muito importante, ó. Nunca serão usados com ti, teu, tua, contigo, vosso, com letra minúscula, porque esse aqui, ó, letra minúscula é possessivo, tá? Então, vosso, vossa. Então, aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse assim, vossa senhoria sabe de vossas obrigações. Aí o menino acha que essa frase está certa, né? Eu tenho sabe aqui, que está no singular, terceira pessoa, ele conferiu só o verbo, esqueceu de olhar as formas, o quê? Auxiliares. Sabe de suas obrigações. Então, Vossa Senhoria sabe de suas obrigações. Não tem nada de vossas nessa vida aqui, não. Então, Vossa Senhoria trouxe o documento. Aí eu vou lá e falo assim, Vossa Senhoria, coloco no tu, né? Trouxeste o documento. Isso aqui não existe. Então, não é de Deus, né? Imagina que você acordou hoje a fim de fazer uma declaração de amor. Quero dizer a você que te amo, né? Foi lá todo empolgado. Só que tá errado isso aqui, ó. Quero dizer a você que te amo. Não pode, né? Você pode amar os outros, mas assim não, porque assim é um amor errado. Então, que te amo, não. Ou amo ou a amo. Ô, Flávia, eu queria usar lhe. Não pode também, não? Não. Por que, que você não pode usar lhe? Porque o verbo amar é transitivo, que direto. Se eu fizesse lhe amo, eu só estou trocando de erro, tá? Porque esse aqui é transitivo direto, esse aqui é um objeto indireto. Aqui o problema é outro. Aqui o problema é que esse pronome concorda em terceira. E esse é de segunda pessoa. Na prova da Polícia Civil Minas, caiu uma questão que era exatamente isso aqui. Eu tenho que manter a unidade pronominal. Então, aqui, ó, necessário manter a unidade pronominal. E às vezes a gente faz sacanagem porque coloca verbo. Aí você precisa ver, por exemplo, um verbo conjugado no imperativo. Vou dar um exemplo para melhorar sua ideia. Necessário manter a unidade pronominal no enunciado. Aqui, ó, vamos supor que eu colocasse assim, ó, estuda que sua vida muda, pois você é capaz. Então eu tentei te enganar porque eu fiz uma frase grande e coloquei assim, ó, sua, que é terceira, o você, que apesar de ser de segunda, concorda em terceira, então aqui eu tenho que fazer terceira, só que eu deixei uma ponta solta nessa frase, e isso fez com que esse enunciado estivesse errado. O que acontece? Esse estuda que tá aqui tá na segunda. Aqui, ó, eu estudo, tu estudas. Então, estuda tu, estude você. Cenas do próximo capítulo, verbo. E quando eu tiver em verbo, eu vou te explicar isso de novo. E a gente também, a cada sequência, vai fazer questões. Então, você vai entender o que eu tô falando aqui, tá? Então, ó, e questões difíceis, tipo essa da Polícia Civil, que já foi em 2025, tá? Estude que sua vida muda. Então, esse estude precisa estar também na terceira pessoa. Estuda, do jeito que estava aqui, estava na segunda pessoa, ferindo a unidade pronominal. Então, às vezes eu vou te dar uma frase e perguntei assim, assinale a alternativa adequada à norma culta. Aí o menino não tá nem pensando em pronome. E aí o erro da frase é isso aqui, ó.
essa frase, por exemplo, estuda que sua vida muda, pois você é capaz, ela traz erro, porque eu precisaria manter a unidade pronominal. Então, os pronomes de tratamento, eles são de segunda, mas concordam em terceira. Quando chegar lá em concordância verbal, eu vou falar isso de novo. Por quê? Porque isso aqui cai muito. Quando chegar em verbo, eu vou falar no imperativo de novo, porque isso aqui cai muito, tá? Então, pensou nisso, já sabe que o pronome é um traço, o pronome você é um traço de informalidade, porque isso também aparece na sua prova. Então, pensou nisso tudo e aí seguiu a vida, tá? Seguiu a vida sabendo que ela ficará mais bonita com você dominando o português. Bora lá para os pronomes possessivos. Bom, então quando eu penso nos pronomes possessivos, eu tenho o seguinte: eles indicam posse no discurso, isso não era, né, de se ignorar. Eu já vou adiantar para você que existem algumas formas que podem ter valor possessivo. Então, ó, me, te, se, nos, vos, lhe e lhes, olha que legal, esses pronomes aqui, ó, podem indicar posse. Então, esses pronomes podem indicar posse. Isso aqui cai muito, tá? Nesse caso, quando eles indicam posse, isso a gente vai ver lá em função sintática, mas já vale a pena notar, eles terão função de adjunto adnominal. Quando chegar lá em função sintática, eu vou falar isso de novo, mas já é bom você ir anotando. Então, esses pronomes podem indicar posse. Ah, Flávia, me dá exemplo para eu entender o que acontece. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, chamou-me a atenção o ocorrido. Então, o ocorrido chamou a minha atenção. Chamou minha atenção, chamou o quê? A minha atenção. Está modificando isso aqui, ó. O ocorrido chamou a minha atenção. Ó, beijei-lhe a face. Então, beijei-lhe a face, beijei a sua face, beijei a face dele. Então, beijei-lhe a face, beijei a sua face. Estão entendendo aqui? Então, esses pronomes podem indicar posse. Ah, como é que isso cai? Nós vamos ver questões. Não precisa se preocupar, porque eu vou selecionar de tudo aqui que a gente está falando questões, tá? E pronome, gente, a gente tem que ver muito exercício, porque cai muito. Então, nós vamos ter vários blocos de exercício de pronome no nosso curso, tá? Além de aparecer em qualquer prova completa que a gente escolher, tá? Então, ó, meu, teu, seu, nosso, vosso e variações são pronomes que vão indicar o que, gente? Posse dentro do discurso. Então, aqui, ó, meu objetivo é vencer na vida. O seu também, passando para o concurso dos seus sonhos. Então, esse meu aqui, possessivo. Ó, atenção com algumas coisinhas idiotas, que às vezes a gente confunde, né? Vamos supor que eu tivesse assim, ó, seu José o ajudou na tarefa. Quando eu falo esse seu José aqui, é claro, gente, que isso não é possessivo. Seu José é uma redução de o quê? Senhor. Então, Senhor, ajudai o menino a não cair em coisa idiota. Porque às vezes aparece um seu lá e fala que era um pronome possessivo na frase, o menino é seu, meu, tua. Aí você fala, e aí, nem leu, né? Então, isso aqui, logicamente, não é possessivo. É uma redução de Senhor. Senhor, dai lucidez ao aluno para pelo menos ler a frase, porque indicar posse tinha que pelo menos ler o quê? A frase, tá? Bom, isso aqui cai demais, gente. É engraçado que algumas coisas em prova aparecem com muita frequência. Os pronomes possessivos de terceira pessoa geram ambiguidade. Na prova da Assembleia, tinha um pronome possessivo de segunda pessoa e perguntaram se ele gerava ambiguidade. Os meninos, não. O pronome que gera ambiguidade é o de terceira.
Por que o pronome de terceira que gera ambiguidade? Porque ele pode se referir ao ouvinte ou ao referente. E o de segundo só vai se referir ao ouvinte. Então, é o de terceira que tem potencial para gerar ambiguidade. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, o professor deseja que o aluno leia seu texto. Bom, tô com um problema. Eu posso pensar, inclusive, em 3 situações abstratas. Olha aqui. O seu pode ser alguém que está ouvindo a frase. O texto da Flávia. Olha, o professor deseja que o aluno leia o seu texto. O texto da Flávia que nem está no discurso. Então, eu já começo por aí. Porque eu posso me referir ao ouvinte. Mas eu ainda posso pensar o texto do aluno ou o texto que do professor. E ainda posso pensar seu texto de quem está ouvindo a frase. Ouvinte. Então, seu texto, texto de quem está ouvindo a frase, tá? Então, para corrigir essa ambiguidade, eu teria que refazer o enunciado. Então, eu teria que falar assim: o professor que escreveu um ótimo texto queria que o aluno lesse. O professor solicitou ao aluno que lesse o texto que o próprio aluno escreveu. Então, eu teria que modificar a frase. Não basta só trocar uma palavra, botar uma vírgula. Isso não resolve problemas de ambiguidade desse tipo, não, tá? Vamos supor que eu tivesse assim, um pedreiro matou um pintor em sua casa. Ó, primeira coisa que eu sei, sua casa pode ser a casa de um ouvinte, que é um terceiro, uma outra, o contratante, né? Que agora teve que lidar com um homicídio na casa dele. Pode ser. E pode ser também que o pedreiro matou o pintor na casa do próprio pintor, matou o pintor na casa do próprio quê? Pedreiro. Então, esse tipo de ambiguidade é persistente. A única coisa que adiantaria seria mudar totalmente o enunciado. Aqui, ó. Um pedreiro em sua própria casa, matou um pintor que foi lá prestar um serviço. Ou o contrário, um pintor em sua própria casa matou um pedreiro. Aí eu mudo a lógica do enunciado, sinalizo, por exemplo, com uma ênfase que é o própria, e aí resolvo o problema. Bom, gente, todo pronome possessivo vai concordar com o consequente e retomar um termo antecedente que a gente vai chamar de possuidor. O problema é que chega na prova, isso não é tão claro para o menino e você erra coisas bobas. Olha o que acontece. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, a Flávia tem 3 filhos. Tenho mesmo, e eles são lindos mesmo, e agora eu tenho até um neto. Olha como é que a vida é. A Flávia tem 3 filhos. Gente, vê se eu tenho cara de avó, roupa para ser avó, não tenho. Mas enfim, né? Tenho um neto lindo chamado Mica. A Flávia tem 3 filhos e um neto. Olha como é que a vida segue. Daqui a pouco vou ter vários, né? Então, a Flávia tem 3 filhos e um neto. Só que aqui não vai dar. É porque eu quero falar seus filhos. Deixa o neto para depois, que eu quero só isso aqui, ó. Seus filhos são lindos, senão não vai dar o raciocínio que eu tô querendo aqui, ó. Seus filhos são lindos. Lá na prova, eu pergunto assim, ó. O pronome seus se refere a. Aí você. Tá. Letra A, vou colocar aqui. Flávia. Letra B, filhos. E o resto não interessa mais, porque você não confunde. O resto ia ver lindos, 3, e aí você não ia errar, porque não faz o menor sentido. Então, a Flávia tem 3 filhos, seus filhos são lindos. Esses seus se refere a. Pensou e me falou aí no chat qual é a sua opção. Então, a Flávia tem 3 filhos, seus filhos são lindos. O pronome seus se refere a, poderia aparecer retoma qual palavra dentro do contexto discursivo. E aí, o que você vai colocar? Flávia. Aí o menino falou assim, Flávia do céu, mas por que eu vou marcar Flávia? Por quê? Ele concorda com o consequente, concorda, por isso que é masculino plural, mas retoma o antecedente. O antecedente aqui a que ele se refere é Flávio, gente. Toda vez que eu tiver uma relação de posse, basta eu fazer uma simples e inocente pergunta. Seus de quem?
Você tem que perguntar de quem. Aí você não erra, tá? Então, a Flávia tem 3 filhos. Seus filhos. Aí você vai perguntar assim, filhos de quem? Aí você vai achar o antecedente. De quem vai te dar o antecedente? Filhos de quem? Qual que é a resposta? Da Flávia. Uma questão boba dessa, ela tem um índice de erro altíssimo. Porque vocês confundem concordância, que seria filhos, com retomada. Então, a palavra concorda, a palavra seus concorda com filhos, mas retoma o possuidor, que é Flávia, beleza? Então, os pronomes possessivos, eles concordam com o consequente, mas retomam o termo antecedente. E esse termo antecedente aí fazendo, às vezes, do possuidor. Então, sempre, gente, perguntar de quem. Perguntou de quem, não vai errar, ok? Continuou pensando, seguiu a vida, lindo, leve e solto, e foi. Então, ó, tô aqui nos pronomes indefinidos. Eles vão se referir aos seres de modo vago e impreciso. O que é mais importante dos pronomes indefinidos? Vamos lá. Alguns desses lindos pronomes indefinidos podem figurar em mais de uma categoria. E aí nós vamos ver isso, tá? Esse daqui pode, esse daqui pode. Olha aqui, ó. Esse daqui pode. Esse bonito pode. E esses todos aqui, ó, podem. Esse daqui também pode. Então, olha aqui. Esses pronomes todos, o quem também pode ser relativo, pode estar em outro, o qual pode ser interrogativo. Então, eu tenho que observar muito o sentido. Os pronomes indefinidos se referem aos seres de modo vago e impreciso. Então, eu preciso ter essa noção de que eles se referem aos seres de modo vago e impreciso. Alguns vão ser pronomes indefinidos substantivos, tipo, nenhum de nós esteve aqui. Cada pessoa faz o seu papel. Alguns vão ser substantivos, como cada. Cada é sempre pronome substantivo. Falei errado, deixa eu voltar. Cada é sempre pronome adjetivo. Eu não posso falar assim, abacaxi, R$10 cada. Eu tenho que falar cada unidade. Porque ele é sempre um pronome o quê? Adjetivo. Então, cada pessoa, vamos só te mostrando o que eu quero dizer, que não dá para fazer isso aqui, ó. Se tivesse assim, tá fora da norma culta. Na vida real faz, né? Corrigindo, cada unidade, de modo que ele acompanhe o substantivo. Então, aqui, ó, eu tenho que cada, por exemplo, é sempre pronome adjetivo. Eu tenho que nenhum pode variar. Aí a gente tem algumas particularidades. Vocês não são nenhuns coitados, né? Por exemplo, nenhuns. Olha que bonito. Coitados. Então, vocês não são nenhuns coitados. Muito bom isso aqui. Bom, eu tenho que, por exemplo, várias vezes, aqui também pode variar, ó, várias vezes, vírgula, ouvi a mulher chorar. Flávia, existe? Existe, gente. Então, eu tenho variações aqui. Mas o que é mais importante disso aqui, ó, é a atenção, né? Nem sempre essas palavras aqui serão pronomes indefinidos. Então, avalie o contexto para identificar ideia de indefinição. O que mais cai é isso aqui, ó. Deixa eu usar um vermelhinho para dar uma ênfase. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Tinha muito respeito pelo rapaz. Era muito educado. Eu tenho duas situações totalmente diferentes. Esse muito aqui está modificando respeito, que é um substantivo. Então, se ele está modificando respeito, que é um substantivo, esse muito é um pronome indefinido.
Esse muito aqui está intensificando educado. Era muito educado, era educadíssimo. Então, neste caso aqui, ó, este muito aqui que está modificando educado é um advérbio de intensidade. Então, contextos totalmente diferentes. Tinha muito respeito pelo rapaz, eu tenho um pronome, o quê, gente? Indefinido. E era muito educado, advérbio de intensidade. Então, é isso aqui que eu quero que você entenda. Avalie o contexto para identificar a ideia de indefinição. Por quê? Eu posso ter indefinição, que é isso, mas eu posso ter intensidade, que é outra coisa totalmente o quê? Diferente. Mas olha aqui, ó, essas palavras aqui caem, despencam, estão complicando a nossa vida. A gente vai ver isso no emprego de pronomes o quê? Indefinidos, tá? Bom, emprego de pronomes demonstrativos também vamos ver depois, mas já vamos pensar em quais são os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, eles apontam os seres no tempo e no espaço. Então, esta roupa que estou usando é nova, não é nada. Esta roupa, esta porque está perto de quem fala. E se eu me referisse ao meu ouvinte, eu diria, por exemplo, esse vestido que você está usando é novo? Aquele vestido na vitrine é bonito? Aquele, me referindo a algo que está distante dos interlocutores. Bom, então os nossos pronomes demonstrativos, ó, esse, essa, este, esta, aquele, aquilo, o que que mais nos interessa nessa lista? Isso aqui, ó. Porque isso aqui despenca. Então, esse o, esse a, com valor de quê? Aquele, aquela, aquilo e variações. E eu posso ter um o também com valor de o quê? Isso, que aparece com estruturas de verbo vicário. Isso aqui também cai muito. Então, vamos exemplificar esses pontos, tá? Então, aqui, ó, ela estudou muito. Ele não o fez e arcou com as consequências, não passou no concurso. Não fez, não estudou muito. Esse fez é o verbo vicário, tá? Porque ele retoma toda a estrutura. E quando eu falo nesse ozinho aqui, ó, eu tô aqui, ó, ela não fez isso. Então é um pronome demonstrativo em estrutura com verbo que vicário. Isso aparece direto em prova, porque o pode ser artigo, pode ser pronome pessoal oblíquo, né? Aí, no caso, átono, não o encontrei no clube, e pode ser um pronome demonstrativo. Então, como o tem todas essas particularidades, ele cai bastante em prova. E aqui a gente sabe que vai aparecer naquelas frases que a gente vai ter caso DR. Aqui, ó, não viu o que procurava, não viu aquilo que procurava. Pronome demonstrativo, e o que está aqui vai ser um pronome o que? Relativo. Então, não viu o que procurava. Já pensou na classificação dos seus pronomes também. Então, aqui, você tem uma noção geral, já sabe o que cai mais, o que é mais importante em se tratando de prova. Pensou agora nos pronomes relativos. Muito caidores de com força, o quê? Mesmo, mais um mesmo, mais dois mesmos, três mesmos, que a gente merece uma aula só para pronomes relativos, né? Então, o que eles fazem? Unem orações. Essas orações, a gente vai estudar isso depois lá em período composto, elas são denominadas orações o quê? Adjetivas. Então, orações denominadas, porque a gente já vai gravando os nomes, denominadas orações adjetivas. Então, unem orações a partir de uma palavra comum entre elas. Se eles sempre retomam um termo antecedente, os pronomes relativos, em regra, são pronomes de que tipo, gente? Substantivos. Então, são pronomes substantivos, beleza? Porque eles substituem esse termo. Então, vamos supor que eu tivesse uma frase bem simples, claro que não vai cair assim na sua prova, mas só para você entender a lógica, tá? Comprei um carro.
o carro custou caro. E aí é caro com vender, pagar, comprar e custar, nunca vai variar, é assim mesmo, o carro custou caro. Então, comprei um carro, o carro custou caro. Palavra comum entre elas, eu vou ter comprei um carro que custou caro. Na sua prova, às vezes, há questões bem interessantes de pronome relativo, em que eles dão as duas frases separadas, só que enunciados um pouquinho maiores. Vamos simular isso aqui para você ter uma ideia. E vão perguntar qual que é a forma correta de unir esses dois enunciados. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Então, vem lá, né? Às vezes vem frase 1 e 2 e pergunta como é que essas frases vão ser unidas a partir de um pronome relativo. Aí vem desse tamanho aqui mesmo. A autora das obras esteve no seminário em São Paulo. Eu tô vendo aqui, ó. Li as obras da autora na adolescência. A primeira coisa que eu tenho que pensar é que nesta frase existe uma relação de posse. A autora das obras, as obras o quê? Da autora. Dá para a gente perceber que são suas o quê? Obras. Então, nesta frase aqui, ou nessa relação, existe uma relação de posse. Se existe uma relação de posse, aqui eu já sei qual é o pronome que eu vou utilizar. Então, basicamente, gente, eu também tenho uma noção, ó. Esses pronomes aqui, ó, eles são pronomes que indicam posse. A gente vai ver isso tudo separadamente, tá? Esse daqui, ó, ele é usado para pessoas. Esses daqui, ó, é usado para lugar. Esse daqui a gente vai ver que ele vem depois de modo, moda, após, modo, forma, jeito, o modo como ela estuda, ele vai indicar modo. Então, eu já tenho algumas particularidades no emprego dos pronomes relativos. Então, quando eu falo a autora das obras esteve no seminário de São Paulo, li as obras da autora na adolescência. Como é que eu vou ligar? Tá vendo que já não é tão óbvio igual comprei um carro? O carro custou caro? Até porque eu tenho formas diferentes ali de fazer esse manejo, tá? Então, aqui, ó, eu posso começar pelas obras, li as obras, cuja autora esteve no seminário em São Paulo, autora de quê? Das obras. Então, posso começar assim, ó. Vou só mudar um li na adolescência. Autora de quê? Das obras. Cuja autora esteve. Aí lá vem umas gracinhas tipo assim, ó, cuja, né, não aceita artigo. E aí a gente vai tendo essa noção aí do que é proibido, por exemplo, em se tratando de norma culta. Cujos indicam posse, que eu posso colocar assim, nunca aceitam posposição de artigo. Não admitem, só esses, tá? Posposição de artigo. Então, esses daqui que a gente está falando. Então, basicamente, os pronomes relativos apresentados, eles estabelecem relações entre orações, eles introduzem especificamente um tipo de oração que a gente vai chamar de oração o quê? Adjetiva. Gente, pronome relativo não cai em prova, né? Pronome relativo despenca, mas muito, 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 mais um muito. Então, sempre prestar bastante atenção aí nesse conteúdo. E aí, não menos importante, quer dizer, um pouco menos importante, porque cai muito pouco, os pronomes interrogativos. Mas vale ali uma atenção, porque a gente não pode confundir os pronomes interrogativos com advérbios interrogativos, porque para efeito de classificação, você vai acabar errando uma questão. Então, como você chegou até aqui? Eu quero saber o modo. Onde você está? Eu quero saber o lugar. Então, os advérbios interrogativos, eles exprimem circunstâncias. Então, advérbios interrogativos exprimem
circunstâncias. Então, quando a gente pensa nisso aqui, a gente está falando de circunstâncias, beleza? Então, aqui, ó, como você chegou? Eu quero saber o modo. Onde você está? Eu quero saber o lugar, beleza? Bom, no caso dos pronomes interrogativos, vamos só lembrar o que acontece. Todo pronome não é uma exclusividade dos pronomes interrogativos, eles acompanham ou substituem o nome. Então, pronomes não vão indicar circunstância, né? Pronomes acompanham ou substituem o nome. Isso quer dizer o substantivo. Então, ó, quando eu falo assim, ó, quem estava no local? Tô perguntando quem estava no local. Eu quero saber a pessoa que estava no local, né? Então eu quero saber exatamente a pessoa. Quanto custa isso? Eu quero saber o preço. Eu quero saber o nome, o preço, né? Quanto? Eu quero saber o número. R$ 200, tá vendo? Então eu tenho ali qual o seu nome? Flávia. Ah, ele pode ser usado tanto em perguntas diretas quanto em perguntas o quê? Indiretas. Aqui, diretas. Agora, perguntou-me quem estava no local, beleza? Pergunta o quê? Indireta. Quero saber, indireta, ó, quanto ele gastou no evento. Quero saber quanto ele gastou no evento. Então, basicamente, a gente já sabe que aqui existe uma lógica de circunstância e aqui a lógica é de acompanhar ou substituir o nome. Geralmente, os pronomes interrogativos substituem nomes, tá? Mas eu posso colocar quantas pessoas também, acompanhando pessoas, tá? Bom, pensei nisso tudo e acabei a primeira parte, que era o quê, gente? Apresentar os pronomes. Porque a primeira coisa que a gente tem que saber, quais são os pronomes da nossa língua. E aí, a gente volta lá na nossa primeira tela, que é aquela telinha de quais são os pronomes da nossa língua. Ó, a gente já sabe que a gente tem os pronomes pessoais, divididos em retos, oblíquos e de tratamento. A gente sabe que a gente tem os pronomes possessivos, indefinidos, relativos, demonstrativos e interrogativos. Então, basicamente, nós já temos um panorama de todos os nossos pronomes, ok? Então, acabamos essa parte.